que lado você está? Essa é a pergunta de hoje. Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo de número 14. Eu vou chamar a sua atenção para o versículo de número 4, mas nós vamos ficar nesse capítulo, irmãos. Nós vamos olhar para pensarmos sobre esta pergunta: de que lado você está? No versículo de número 4 de Atos 21, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. É interessante como o movimento das multidões é algo que é muito determinante para a instauração de algumas realidades. As multidões sempre foi usada, sempre foi massa de manobra, mas também a multidão também sempre determinou o comportamento de pessoas. É impressionante como o povo determina o comportamento e indivíduos conseguem fazer com que a multidão venha na direção que ele gostaria, ou indivíduos que eles gostariam que elas fossem. A maioria sempre embebeda, corrompe. Basta as pessoas entenderem para que lado que a maioria está indo, aí as pessoas se aproveitam disso que é chamado as tendências. O próprio Deus na Bíblia atendeu algumas vezes para que o povo não se perdesse a expectativa da maioria. Foi o povo que pediu um rei e Deus deu. Foi o povo andando no deserto, sentiu falta de carne, Deus foi lá e deu. Foi o povo que foi muitas vezes estimulando Deus a mudar a sua direção para que todos não se perdessem. Mas Deus está no controle dessas coisas, Ele pode fazê-lo. E quando nós vamos olhar para esse texto, irmãos, nós vamos encontrar aqui então as multidões, e elas determinando o que estava acontecendo ali. Olhe comigo, por favor, para os primeiros versículos desse capítulo de número 21, quando a Bíblia diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido, como a gente já leu aqui. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. A quem? A Paulo e Silas, que estavam ali. Irmãos, é interessante como diante da manifestação do Evangelho, algumas pessoas percebem que ali está sendo dado um recado de Deus. O Senhor usa algumas vezes esse recurso didático de sinais, mas nem sempre os sinais estão, mas o Evangelho tem sempre o objetivo de alcançar o seu coração. Mas algumas pessoas preferem crer nas mentiras sobre o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, foi o que aconteceu com Paulo. Havia uma mensagem clara ali, mas havia também uma mentira em volta daquela mensagem. Os judeus incitavam o povo a não crer, a ponto de que muitos chegaram a chegar nesse extremo de tentar matar e apedrejar Paulo. Muitos creem no Evangelho, mas muitos creem nas mentiras. E é interessante que aqui aparece o recurso dos sinais, né, irmãos? Eu gosto de sinais, eu vejo poucos sinais, uma manifestação de um milagre de Deus. Eles estão cada vez mais raros, os genuínos, os verdadeiros mesmo. Alguns você precisa de um certo discernimento para isso. Mas, queridos, é bom sempre lembrar o que Jesus disse para Tomé. Tomé, você está assim todo animado porque você viu, mas mais bem-aventurados, mais felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Sabe por quê? Quem não precisou ver nada, mas mesmo assim sente uma motivação de crer no Evangelho, é porque está
genuinamente sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus que está te convencendo, amém? Com sinais ou sem sinais, nós somos privilegiados, porque continuamos na decisão de crer em Jesus. E a gente tem que tomar cuidado com os sinais. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 8, nesse mesmo livro, no versículo de 9 e 10, que existia um homem chamado Simão, e ele era conhecido. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 9 sobre Simão, do capítulo 8. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Olha o perigo dos sinais. As pessoas acabam colocando indivíduos e pessoas que podem até manipular essa questão dos sinais no lugar errado de sua vida. A Bíblia então diz de que quando os apóstolos usaram desse recurso de sinais, havia sempre um objetivo: que as pessoas se voltassem para Deus. E a gente vai ver o risco aqui dos sinais que aconteceram nesta passagem bíblica aqui. Controvérsias diante da manifestação do Evangelho sempre houve. O versículo que lemos hoje fala que houve uma divisão ali de opiniões. Um povo ficou contra quem incitava a multidão contra Paulo. O outro povo creram. Muitas pessoas vieram a crer em Jesus naquele dia. Mas não há tempo para que a gente possa perder, queridos, com quem não quer. Eu queria desafiar você a não desistir das pessoas. Você talvez seja um daqueles que fala assim: eu não vou falar mais de Jesus para fulano, não. Tem pessoas que você tem que parar de falar de Jesus para ela e começar a falar dela com mais insistência para Jesus, falar dela para Deus, porque tem pessoas que realmente nos deixam assim meio constrangidos por não ter nenhum interesse, né? O apóstolo Paulo, junto com o seu companheiro de luta ali, ele decidiu não ficar insistindo ali quando as pessoas começaram a reagir de maneira contrária. Olha comigo para o versículo de número 5, quando a Bíblia diz assim, formou-se uma conspiração de gentios judeus contra os seus líderes, com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e de Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Se aqui não está querendo ouvir, não deixe de pregar. Vai em direção da onde é possível testemunhar as boas novas. Gente, agora veja que passagem singular do Evangelho. Isso aqui me chamou muita atenção e eu creio que esta passagem bíblica vai nos estimular hoje a fazer uma indagação, se por acaso essa não possa ser a minha e a sua realidade. Olha que coisa interessante aconteceu. Olhe comigo para o versículo de número 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Irmãos, olha que loucura. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Que coisa interessante é essa, queridos? Olha a singularidade do Evangelho. Olha o que o Evangelho provoca, olha o que o Evangelho revela. Um homem com uma fé incubada. Há uma possibilidade muito grande de você ter aí dentro de si uma fé que você precisa, que ela precisa desabrochar, ela precisa sair de dentro de você. Eu não sei quais são as amarras, eu não sei qual é o aleijume, eu não sei qual é a paralisia que está travando isso, mas este homem, a Bíblia nos revela de que ele estava ali naquela situação de paralítico. Ele sempre foi assim, ele nunca andou. E quando Paulo olha para ele, vê que aquele homem tinha dentro de si, irmãos, uma fé para ser curado.
O que eu olhei para esse texto e vi de coisa maravilhosa aqui para mim é que existe uma paralisia espiritual que precisa de uma palavra de ordem para que ela desabroche. E eu tenho dois indivíduos que podem fazer isso. Um é o pregador, que pode estimular você a fazer isso, mas outro é você mesmo. Você mesmo, diante de uma situação em que parece impossível, em vez de você recuar, você ir para cima e experimentar se aí dentro de você não tem uma autoridade que pode ser liberada em nome de Jesus para o impossível acontecer. Você fica assim meio, esse homem, a Bíblia não diz a idade dele, mas falava que, olha, ele nunca tinha andado. Ele ouviu falar de Paulo. Quando Paulo olhou diretamente para ele, a Bíblia diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Eu achei isso aqui maravilhoso demais. E é interessante que é o Evangelho, na sua singularidade, que nos estimula a estar diante disso, irmãos, e não abrir mão da possibilidade do milagre, da cura, de algo sobrenatural. Eu não abro mão disso. Nós tivemos uma experiência em casa de começar a pedir para Deus algo que nunca foi testemunhado. Eu disse, vamos pedir, falei com a Sandra, falei, vamos pedir, vai que nós seremos o primeiro a que Deus vai liberar essa bênção. Queridos, eu acho que nós não devemos desistir diante do impossível não, porque há uma possibilidade de dentro de nós ter uma fé incubada como este homem tinha. A Bíblia diz, olha o versículo de número 10, acompanhe comigo. A Bíblia diz assim, ó, ele ouvira falar Paulo, sumiu aqui do meu apontamento, está aí na tela não, né? Olha o que Paulo faz com esse homem, irmãos. Eu acho impressionante por causa da palavra, o comando que é dado, quando ele diz então, olha o versículo de número 10, disse em alta voz, Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado, então ele disse em alta voz, levanta-se, fique em pé, com isso o homem deu um salto e começou a andar. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos. Qual a possibilidade que nós estamos diante desse texto aqui? De você ser esse indivíduo. Será que você não tem? Para si mesmo, para alguém, esse homem, a fé que ele tinha era para ele. Eu fico aqui pensando, assim, meu Deus do céu, nem um momento, religião nenhuma chegou para aquele indivíduo, o judaísmo não pôde resolver para ele. O Evangelho chega e revela que havia dentro daquele homem essa fé. Há um mistério da fé, irmãos. Para mim sempre é um mistério. Há alguns versículos que mexem comigo, e eu quero que esses versículos mexam com você. Olha que texto desafiador que é Marcos 9, 23. Jesus diz para o homem assim, ó, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aí Jesus tem outro texto constrangedor demais para mim, que é Marcos 11, 24. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. É uns desafios de fé que a nossa vida não devia ser sem graça assim não. A gente não devia estar aí desanimado não. A gente devia estar indo para cima, com ousadia, com coragem, para experimentar a que nível está a minha fé. E se Ele me atender, Ele é Deus. Se Ele não atender, Ele continua sendo Deus. Mas as coisas que canto eu vou viver, porque se diante de mim o mar não se abrir, o Senhor vai me fazer andar sobre as águas. Irmãos, é maravilhoso demais nós sermos desafiados assim, para a gente ficar do lado certo. Esses textos são demais para mim. Qual foi o resultado
da fé daquele homem, quando ele foi estimulado, quando ele recebeu uma palavra de ordem, levante-se, ele fica em pé, ele levantou e ficou em pé. Aquele homem tinha uma fé incubada, e a Bíblia não conta histórias para que nós apenas admiremos. Para mim, quando eu estou diante da palavra de Deus, eu sei que a Bíblia está revelando algo diretamente para a minha pessoa. Por isso esse homem mexe comigo. E o que acontece quais são as reações diante dessa singularidade do Evangelho? Olha a loucura que o Evangelho pode produzir quando as pessoas não discernem direito. Versículo de número 11, irmãos, acompanhe comigo. Ao ver o que Paulo fizera a multidão começou a gritar com língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana, e a Barnabé chamava Zeus, e a Paulo Hermes, porque eu chamei Barnabé de Silas, né? Tomara que ele não se ofenda, é Barnabé que está aqui, não tinha obrigado ainda não. Barnabé, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, olha que doideira, irmãos, começaram a sacrificar, queriam adorar a Paulo e a Silas, ou a Barnabé. Sabe por quê? Eles fizeram aquele sinal. O resultado da cura daquele homem que tinha fé incubada desencadeou um processo perigoso, que é o risco da idolatria, o risco de colocarmos pessoas no lugar errado da nossa vida, o risco de nos relacionarmos com homens de Deus como se esse homem fosse Deus. E é um teste de fidelidade, tanto para quem é ministrado, como para quem é o ministrador. Olha a reação de Paulo, e como isso aqui é raro, tá bom? Eu quero que você saiba que essa reação de Paulo é raríssima no nosso tempo. É raro isso aqui. Versículo de número 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas. Mas, irmãos, olha aqui para mim, que dó, não é? Não é isso que acontece. Você tem uma ligação errada com alguns indivíduos que você acha que só se esse indivíduo orar, só se a mensagem for pregada por tal pessoa, isso é um perigo. O apóstolo Paulo então se coloca no devido lugar dele, junto com Barnabé, e diz: não façam isso conosco, esse evangelho é para tirar vocês exatamente disso. Mas, queridos, nesse tempo de internet, nesse tempo em que os pastores locais é apenas um detalhe no final de semana, o que pessoas estão colocando de ídolos no seu coração é muito complicado. Essa era dos influencers, nossos filhos, os jovens, os adolescentes estão sendo influenciados, e esses influenciadores, o que eles dizem é lei. Tem que fazer, tem que comer, tem que usar, tem que ir, tem que assistir, porque quem está dizendo é um influenciador. E o apóstolo Paulo aqui jogou fora essa possibilidade de ser um influenciador para a idolatria. Ele falou assim: mas eu estou pregando o evangelho, exatamente, as boas novas é para vocês abandonarem isso. Irmãos, olha o que a Bíblia diz, que foi com dificuldade, tá? Olha o que diz o versículo 18. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Olha que loucura. Eu fico imaginando como não adianta, muitas vezes a gente fica, palavras como essa bate errado no teu coração, e fala assim: puxa vida, mas o que tem, né? Eu gosto tanto de fulano, eu gosto tanto de cicrano, mas essa pessoa está ocupando o lugar de Jesus na sua vida. Isso é um perigo. Porque o evangelho tem um objetivo. Olhe para o versículo de número 15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Preste atenção nisso.
Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhe que o Evangelho veio para isso, irmãos, que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Primeira coisa que o Evangelho vem trazer para nós, revelar quem somos, como estamos vivendo. Somos pessoas que estamos vivendo longe do Deus vivo, sendo influenciado por pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Isso é que a Bíblia está dizendo aqui. Quando chega um comprometido com o Senhor, as pessoas têm dificuldade de se voltar para Deus, porque as pessoas querem ver, querem pegar, querem colocar o homem no lugar errado na vida deles. E a Bíblia diz que foi com dificuldade. E Paulo então continua revelando qual é o objetivo do Evangelho. Olhe para o versículo de número 16. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e a colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura em um coração cheio de alegria. O Senhor é misericordioso. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é assim, você pode se dar muito bem sem Jesus. Você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ganhar muito dinheiro. É possível fazer isso. O próprio Cristo nos avisou de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas uma coisa você precisa garantir: não morra sem Cristo, porque o dinheiro, o seu sucesso, não vai te levar para lugar nenhum se Jesus não for o seu Senhor e o seu Salvador. Por isso é que Paulo fala, olha, no passado Deus permitiu, mas agora vocês precisam abandonar essas coisas. Irmãos, olha só, olha como nós precisamos nos posicionar. Olha a reação da multidão nesse texto, versículo de número 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônia e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Gente, os mesmos que estavam querendo idolatrar o cara, os mesmos que estavam querendo fazer de Paulo um Deus, agora basta uma palavra de ordem, basta chegar um influenciador, os caras estão apedrejando aqueles que eles queriam idolatrar. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Lembra quando Jesus entra em Jerusalém, em cima do burrinho lá, o pessoal, Hosana, o que vem das alturas, e jogando, colocando lenços, colocando os lençóis, as palmeiras, adorando Jesus. Aquela mesma multidão começou a gritar depois, crucifica, o crucifica, o crucifica. Há uma fragilidade quando nós não paramos para raciocinar. Quem está me influenciando? É o Espírito Santo de Deus? Ou a tendência? Ou a moda? Os mesmos, lembre disso que eu estou dizendo para vocês, os mesmos que estavam querendo idolatrar a Paulo e a Barnabé, agora estão apedrejando, deixando ele ali quase morto. A Bíblia diz, queridos, olha comigo para o versículo de número 20. Ação da igreja. A igreja nunca vai estar sendo movidona pela multidão assim não. Nós gostamos de multidão, gostamos de bastante gente, mas olha o que sempre poucas pessoas fazem de maneira certa. Olhe para o versículo de número 20 para a gente ver aqui a eficácia da minoria, e aí depois eu quero lhe fazer a pergunta. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou, voltou à cidade no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, se encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eis aqui o que as multidões não querem, tribulação. Mas o Evangelho, olha aqui para mim, o Evangelho em nenhuma das suas revelações escondeu
que tribulação faz parte da realidade daqueles que creem. Não tem como, queridos, não tem como. Paulo deixa bem claro mesmo, não havia aquele evangelho da vitória sem nenhuma dificuldade. Não, ele fala assim: olha, vem tribulação, vem luta, vem batalha. Por isso, queridos, esta é uma reação sempre de poucos. Os discípulos foram ali, cercaram a Paulo, deram uma protegida nele. Quando ele deu uma olhada assim, que só viu que só tinha discípulo, aí ele bateu a poeira, levantou e continuou pregando o evangelho, mas não deixou de avisar. Não deixou de avisar. É necessário que passemos por tribulação. Deixa eu lhe perguntar, qual foi a última palavra de ordem que você obedeceu assim, achou massa? O que te gritaram? Nós tínhamos dois grupos aqui, nós temos dois grupos diante dessa revelação da palavra. Os que estavam do lado dos apóstolos, conforme nós lemos no versículo 4. Os apóstolos aqui representavam a genuinidade, o suprassumo do evangelho. Os apóstolos aqui, irmãos, representam a revelação e a vontade de Deus, porque era isso que eles pregavam. Os judeus tinham uma prática de perseguir a Paulo aonde ele fosse, para tentar descaracterizar o que Paulo fazia. A Bíblia disse nos versículos de número 4, que nós lemos, que havia essas duas multidões. Paulo é bem enfático quando ele diz para todos assim, e é aqui que eu quero deixar você diante da pergunta: de que lado você está? Paulo fala assim para eles, voltemos para o versículo de número 15: por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Nós também somos humanos como vocês. Não podemos ser colocados na sua vida no lugar errado. Não tem nenhum ser humano que pode ocupar o lugar errado na sua vida. Afastem dessas coisas, diz Paulo no versículo de número 15. Afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nelas há. Depois Paulo deixa bem claro para quem tomou essa decisão: se prepare, vai ter dificuldade. Quando ele reforça no versículo de número 22, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Irmãos, lembra o que desencadeou tudo isso aqui? Foi um rompante de fé do indivíduo que estava com a fé incubada lá dentro. Você não tem noção do estrago que você vai fazer no reino das trevas, se você começar a se auto-desafiar, a usar a sua fé diante do impossível, que você está avaliando que é impossível. Você pode ter uma fé incubada aí dentro, que Satanás vai ficar endemoniado com você. A Bíblia diz então que Paulo fortaleceu os discípulos para que eles permanecessem na fé com aviso. Com aviso. Fiquem em pé todos, por favor. O aviso é necessário que passemos por muitas tribulações. Então, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de achar que você é a vítima do mundo, pare de achar que você está sendo amaldiçoado ou que você não merece. Há um aviso. A questão é, eu creio que todos nós aqui temos fé suficiente para vencer
as tribulações de nossas vidas.